nosso ponto, que na verdade é o capítulo de número 20 de Apocalipse. Vamos retornar, onde nós nem iniciamos, né? Mas foi a minha primeira referência no início da aula, capítulo de número 20, versículo de número 5. Eu quero falar com vocês, nesses 25 minutos, que ainda restam para desespero de alguns, sobre 25 minutos, que ainda restam para desespero de algumas Já estava procurando aqui pessoas. 25 de qual? Capítulos 20 do Apocalipse, verso 5. Eu vou falar sobre a ressurreição. A Bíblia fala de ressurreição de mortos, ressurreição dos mortos e ressurreição dentre os mortos. Tá bom? Então vamos especificar essa aí. Então, o verso de número 5. Capítulo 20. Isso. Na verdade, amados, eu quero ler com vocês. Quero ler com vocês o verso 4 junto com o verso 5. Pode ser? É o maior versículo. O maior versículo. O fundão sempre deu trabalho, né? O maior versículo do livro de Apocalipse, verso 4. É o dele? Ele não era assim, né? Não era assim. Eu sei, eu tô brincando. Oi? Vai chegando no finalzinho. Aí já a nota está garantida, né? Não tem como repetir mais. Aí vai fazendo essas raivas, professor. Vamos lá. Essa de número 4. E vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, e na mão, nem na mão. E viveram, aqui a palavra é ressuscitaram, tá? Mesma coisa. Viveram, ressuscitaram são sinônimos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então nós vamos falar sobre essa ressurreição e sobre outras ressurreições. Não haverá apenas uma ressurreição. E aí eu quero tratar com vocês dessas ressurreições, né, que a Bíblia mostra. A primeira é a ressurreição de mortos. Pode anotar, de mortos. Não é dentre os mortos, nem dos mortos. É de mortos. Ou seja, de gente que estava morta. Tá certo? Foram ressuscitadas para esta vida. E aí eu vou trazer os exemplos aqui, só para a gente entender, amados, que ressurreição do Antigo Testamento até o Novo não é uma novidade. Quando fala-se de ressurreição, é uma realidade bíblica na história, desde o Antigo Testamento até a época de Jesus. Então, por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, eu vou dar os versículos para vocês, depois vocês conferem em casa. 1 Reis, capítulo 17, verso 21 e o verso 22. 1 Reis. Isso, filho da viúva de Sarepta. Lembra? Foi ressuscitado lá. Então aqui é de mortos, tá? Ressurreição de mortos. Pessoas que estavam mortas, elas foram ressuscitadas. Então ressurreição de mortos é pessoas que estavam mortas, elas foram ressuscitadas. Então o filho da viúva de Sarepta, o filho da Sunamita, também, 2 Reis, capítulo 4, verso 34 e 35. Então filho da Sunamita. Capítulo de número 4, 2 Reis, né? 4, 34 e 35. O homem que tocou nos ossos de Eliseu, lembra? O homem que tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou também. 2 Reis, capítulo 13, verso 43 e 44. Aqui já no Novo Testamento, né? Isso, capítulo 13, verso 43 e 44. Aqui Antigo Testamento, ó. Agora a gente vai para o Novo Testamento. O filho da... Eita, menino, que esses meninos tudo morrem, né? Só menino que morre, né? Só filho. O filho da viúva de Naim, capítulo de número 7 de Lucas capítulo 7, verso 11 até o 17, né? Relata isso. Então, o filho da viúva de Naim. A filha de Jairo, Lucas 8, versos 54 e 55. Então, a filha de Jairo, Lucas 8, 54 e 55. Lázaro de Betânia. Então, Lázaro
João, capítulo de número 11, verso 43 e 44, então, a ressurreição de Lázaro. Da Tabita, lembra da Tabita? Capítulo 9 de Atos, verso 40 e 41. Então, a Tabita, né? Capítulo 9, verso 40 e 41. Também em Atos, outro que ressuscitou, o Eutico, jovenzinho Eutico, capítulo 20, verso 9 ao verso 12, relata isso. Então, essas ressurreições são ressurreições de mortos, tá? Pessoas que estavam mortas e foram ressuscitadas. Tudo bem, amados? Tudo bem. João, capítulo 5, verso 24. João 5 e 24, depois nós vamos retornar inclusive ao João 5, mas o verso 24, olha o que diz o texto. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa interessante. Depois a gente vai ver a sequência do texto, mas só para que a gente entenda aqui, inclusive o Lázaro, né, no capítulo 11 lá de João, quando as irmãs lá chegaram para Jesus, se você estivesse aqui, não teria morrido, aquela coisa toda. Não, aquele que crê em mim não morrerá, tal. A gente sabe que isso vai acontecer na vida eterna. Então, não, estou falando é agora, vai ressuscitar é agora, né? Então, essa realidade da ressurreição, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, já era de alguma maneira uma representação, uma figura e uma garantia que Deus iria de fato ressuscitar as nossas vidas, né? Se morrermos, é um fato. Eu falo brincando, mas isso é uma realidade. É possível que a gente não morra, não passe pela morte, aí será uma bênção, né? Já pensou que coisa fantástica e gloriosa? Nós não conhecemos a dor da morte, né? Essa separação, essa ruptura, que eu nem imagino como deve ser, mas... É o quê? Entendi. Não, é piorzinho do que aquilo, viu, Ângelo? É pior do que aquilo, pode ter certeza. Quem tem aí menos de 30 anos nem tem ideia. Mas eu assisti esse filme, o lançamento. Então, aliás, eu vi a figura do cidadão que fez, né? Nossa, acabado. Deixa pra lá, meu Deus, desvio na aula de um jeito que eu não sei como acontece. Quem foi? Morreu? Já morreu. Eu estava falando do quê? Não, disso não. Da morte. Então, a morte, né? A dor. Então, alguns de nós não passaremos por isso. O Paulo, quando ele diz assim, nós que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados, juntamente transformados, juntamente com eles e tal. De fato, Paulo, ele vivia com essa esperança de que ele não passaria pela morte. Ele estava esperando Cristo naquela ocasião, naquela existência e na sua vida, que deve ser para nós a gente deve ter essa postura, né? E de fato, amado, eu falo brincando, mas nossa, eu tenho a esperança de não passar pela morte. Deve ser uma coisa horrível, né? A morte não tem nada de belo, nada de bonito. A morte é um veículo que leva até Deus, conversa fiada. A morte é uma desgraça aqui, ó. A morte é o resultado último sobre a vida do ser humano por causa do pecado. Então a morte, ela é um inimigo nosso, né? O último inimigo a ser vencido. Então eu espero vencer a morte pelo arrebatamento, não pela morte em si. Espero eu. Então, ressurreição de mortos, tranquilo, né? Ressurreição de pessoas que estavam mortas, fisicamente mortas. Dentre os mortos, e aí cada um por sua ordem. O que é dentre os mortos? A ressurreição dentre os mortos é daqueles que estavam mortos fisicamente, mas não espiritualmente. E a ressurreição desses dentre os mortos será para a vida eterna. Já não era garantia na ressurreição de mortos. Ou seja, não era garantia que o filho da Sunamita, o filho da viúva de Sarepta, o cidadão lá que o Eliseu também, o camarada que toca nos ossos do Eliseu, a filha de Jairo, Lázaro, Tabita, Eutico, não era garantia que a ressurreição deles já seria para a vida eterna. Eles ainda ressuscitaram, não sei se foi muito vantagem, né? Se eles tivessem salvo, não era vantagem ressuscitar para vai que perde a salvação. Então, assim, esses ressurreição de mortos, eles não ressuscitaram com a garantia da vida eterna. Agora, a ressurreição dentre os mortos é dentre os mortos fisicamente,
mas espiritualmente vivos, ou seja, com a vida eterna já, tá bom? Vou tentar aqui especificar, e aí a gente vai para 1 Coríntios 15. Então, dentre os mortos quer dizer de pessoas que estão mortas, mas são salvas. Talvez assim fica mais claro, né? Tranquilo? Mesmo? Tá. Ressurreição de mortos. Não, esse eu já Sim, entendi. então tá bom. Ressurreição dentre os mortos, dessas pessoas que já estão salvas. Então elas já estão salvas. Elas vão ser ressuscitadas. Então a Bíblia fala dessa ressurreição, que é o que nós lemos em Apocalipse capítulo 20, verso 5. Esses são bem-aventurados que ressuscitaram, porque sobre eles não tem o poder a segunda morte. Então esses que ressuscitaram, ou esses que vão ressuscitar, melhor dizendo, né, que a Bíblia trata quase que um presente, né, aqui, mas para nós ainda é algo futuro. Esses que ressuscitam dentre os mortos, esses ressuscitarão para a vida. Isso é no relacionamento, né? Sim e não, porque a gente vai ver que dentre esses mortos haverá ressurreições. E é isso que eu vou, calma, é por isso que eu quero detalhar com calma aqui. Eu quero que vocês entendam uma coisa por vez. Qual é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam? A ressurreição dentre os mortos é a ressurreição de salvos. Tá bom? Tranquilo aí? Estão salvos. Isso. Ressurreição dos salvos, né? Daqueles que estão salvos. 1 Coríntios, capítulo 15, a gente vai retornar lá no texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo aí de número 23, olha só. E nós já lemos, vamos ler de novo agora nesse contexto. Verso 23. Mas cada um por sua ordem, ou seja, as pessoas vão ressuscitar, né? Os que são de Cristo vão ressuscitar, mas cada um por sua ordem. Primeiro Cristo, as primícias, depois os que são com ele na sua vinda. Então houve a ressurreição de Cristo, houve a ressurreição pelo fato de Cristo ter ressuscitado, que a gente vai ver aqui, a ressurreição das primícias, né, que são esses, a ressurreição daqueles que forem arrebatados, e a ressurreição do capítulo 20, que foram aqueles que morreram na grande tribulação, que é o que diz o capítulo 20. Então, há uma ressurreição só? Não, há várias ressurreições de salvos, tá certo? Cristo morreu no capítulo 27 de Mateus. A Bíblia diz que quando Cristo morre, capítulo 27, verso 52, né, e 53. Quando Cristo morre, aqui olha que coisa interessante. Acontece que muitas pessoas que estavam mortas saíram da sepultura. Estou me lembrando da cena do Michael Jackson lá, o Thriller, né? Mas não foi feio daquele jeito não. Esses são as primícias? Sim. São as primícias. Cristo, as primícias. Quem são as primícias? São esses que ressuscitaram, ou seja, os primeiros, né? A primeira colheita. Então, após a ressurreição de Cristo, houve ressurreição antes no Antigo Testamento, houve ressurreição antes da morte e ressurreição de Cristo, que foi no Novo Testamento, mas agora Cristo, ele ressuscitou. A partir da ressurreição de Cristo, essas ressurreições dessas pessoas mortas em Cristo são todas para a vida, tá certo? Então há a possibilidade de serem ressurreições para a morte. Então essas pessoas no capítulo 27, versos 52 e 53 ressuscitaram, saíram, né, dos seus túmulos, entraram na cidade santa, foram reconhecidos por parentes e amigos e gente próxima. Olha que coisa interessante. Como que eu posso afirmar isso? Porque como que as pessoas iriam reconhecer que aquela pessoa ressuscitou se não a conhecesse? Não é? Então era a pessoa que morreu há pouco tempo, sei lá, um dia, uma semana, um mês, um ano, 2, 3, 4 anos. Não poderia ser há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. As pessoas não iam ser reconhecidas, né? Então foram aqueles mortos que eram salvos. Olha que coisa interessante, amados. Então olha, quando Cristo ressuscita, Ele leva todo aquele povo que estava cativo, levou cativo cativeiro. Então quando Cristo ressuscita, Ele transporta. É aquela parábola do rico Lázaro, onde é bem próximo o paraíso e o lugar de tormento e o inferno, né? Cristo agora pega esse paraíso e Ele transporta, junto com a sua ressurreição, para o trono do Pai. Olha que coisa linda, para o céu de fato. Ainda não estão na presença de Deus, por assim dizer,
mas já estão nesse ambiente perfeito, já não tem contato nem visual que tinha contato visual, né? Essas pessoas, no caso, no próximo arrebatamento, elas não estarão. Já Não. estão lá para lá. Já está. Só nós. O que acontece? O arrebatamento, qual é o fenômeno que vai acontecer no arrebatamento? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Vai trazer essa explicação que você quer. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E nós, que estamos vivos, seremos transformados e nos encontraremos todos juntos com eles nos céus com o Senhor, estaremos sempre com o Senhor. No arrebatamento, o que haverá? Haverá um encontro, então, desses ressuscitados. Nós que estivermos vivos e esses que estiverem já mortos na carne, no caso, né? Julgados segundo os homens, ou seja, mortos na carne, esses estarão já numa condição de uma vida eterna, porém nós nos encontraremos todos juntos no arrebatamento. Então o arrebatamento será a reunião dos salvos para estar com Cristo, encontrar Cristo, porque o próprio Cristo que descerá, entre aspas, né? Descerá, porque sempre tomando aquela ideia de que a eternidade não é uma geografia, um local, e essa condição. Então Cristo na verdade chamará todos, como foi com Lázaro. Lázaro, sai para fora. Olha que coisa interessante. Por que Cristo disse sai para fora? Se ele estava na frente do túmulo. Se Cristo usa a sua voz de Senhor, de Deus, dizendo sai para fora, isso é ecoado e é ouvido no mundo dos mortos, imagina quantos mortos tinha vindo. Ele chama pelo nome: Lázaro, só tu, viu? Venha. Então, se Jesus fosse companheiro de algumas irmãs, e assim, Lázaro vem, o resto fica aí até que as coisas melhorem. Então, olha que coisa interessante. Então, o arrebatamento será o ajuntamento será a convocação, a trombeta é para convocar. Então, nessa voz de arcanjo, ou seja, pelo ressoar do arcanjo, possivelmente o arcanjo Miguel, segundo a ordem de Cristo, vai tocar a trombeta e todo o povo se ajunta. Ou seja, os salvos, os mortos e os vivos são. E o Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, lembra que eu já li para vocês? Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que a trombeta vai soar, e os mortos ressuscitarão. Isso que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Então ele fala em 1 Coríntios 15, 51 em diante, que haverá essa transformação dos vivos, né, biologicamente vivo, materialmente vivo, e dos aqueles que estão mortos fisicamente, mas vivos. Então haverá essa transformação do corpo. Eles receberão o corpo nesse arrebatamento e nós também vivos. Tranquilo? Tá? Deu para Todos ouvirão a trombeta ou só os salvos? todos os salvos. Todos os salvos. Todos os salvos, E não salvos? Não, todos os salvos ouvirão do primeiro da Tessalonicenses. Só os salvos ouvirão. Sim, só os salvos. Porque o que é a trombeta? Quando a gente pega essa figura do Antigo Testamento, a trombeta era a convocação para o povo se juntar. Então, essa trombeta aqui é a convocação ou é o chamado para se encontrar com Cristo, amados. Aí sim, estaremos sempre com Ele. Então, todos nós, né? Em nome de Jesus. Então é só para os salvos, iremos nessa ocasião para as bodas do Cordeiro. Iremos nos apresentar primeiro, me parece que é essa a sequência, se é que há uma sequência, me parece que é essa. Nós iremos para o tribunal de Cristo, estaremos com Cristo, no tribunal de Cristo, seremos recompensados, e após isso, iremos para as bodas do Cordeiro. Lembra que nós estudamos? Paralelamente no céu esse acontecimento e na terra outro. Então estaremos para sempre com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Aí aqui já houve o que? Uma ressurreição, não é? Esses que ressuscitaram aqui, ressuscitaram para a vida, que é o que nós lemos em João 5:24. Ressuscitaremos para a vida.
Não tem mais possibilidade de morte. Então, ressurreição dentre os mortos, cada um por sua ordem, é o que diz o verso de número 23, do capítulo 15, né? Cristo as primícias, e os que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Cristo, que é o Mateus 27, 52 e 53. Aí então aqui já tem duas ressurreições, das primícias, né? Cristo primícias, e os que são de Cristo na sua vinda, no próprio verso 23, está escrito aqui, ó, 23 e 24. Depois os que são de Cristo na sua vinda, que aí é o arrebatamento. Todos que estão vivos então serão também ressuscitados. Então tem a ressurreição de Cristo das primícias, que são aqueles que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa, em Mateus 27. Os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, o arrebatamento da igreja, todos os salvos. E aí começa a grande tribulação. Na grande tribulação nós temos duas pessoas que morrem, que são as duas testemunhas, lembram? E elas são ressuscitadas. Olha aí outra ressurreição de duas pessoas, né, distintas e separadas. Então está lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 11 e 12. E aí vem o que nós lemos no capítulo 20 de Apocalipse, verso 4, os mártires da grande tribulação. Então olha quantas ressurreições tem: de Cristo, das primícias, dos que participaram do arrebatamento, das duas testemunhas, dos mártires da grande tribulação. Nós temos 5 ressurreições. Dentre os mortos, pessoas que morreram, mas estão ressuscitando para a vida eterna. Tá certo, amados? Tranquilo? Nós temos então a última ressurreição, que é a ressurreição dos mortos. Aqueles que estão espiritualmente mortos, aqueles que só estão aguardando a ressurreição para o julgamento final, não tem possibilidade de salvação, tá certo? Esses estão mortos espiritualmente, ou seja, vida espiritual não tem, estão no lugar dos mortos, no Hades. O Hades vai dar conta, né? O inferno vai dar conta. Então esses mortos, eles vão ser ressuscitados para a vergonha e para o desprezo eterno. Vamos ler o texto de Daniel, capítulo de número 12. Sim. E como, né? Aí serão chamados por Cristo. Mas aí, amados, esse chamamento vai ser de fato o chamamento para a condenação, para julgamento e condenação. Não há possibilidade de absolvição de salvação aqui, porque eles estão mortos já. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Daniel capítulo 12, né? Capítulo 12, verso número 2. Eu só vou ver se eu acho o Daniel. Não sei se tem na minha Bíblia. Tem. Achei. 12 e 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2. É. 12 e 2, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui é uma ressurreição geral, mas a gente pega para falar da ressurreição dos mortos, que esses vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. Então, a ressurreição dos mortos são esses que ressuscitarão para o julgamento final. Capítulo 5 de João, capítulo 5, ainda falando da ressurreição dos mortos, ou seja, aqueles que estão sendo ressuscitados, chamados novamente à presença de Deus. Capítulo 5 de João, verso 28 e verso 29. Olha só. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso. Ou seja, de Jesus dizendo sobre não, vamos ler antes para entender melhor, né? Bora. Verso 24, nós vamos retomar a leitura, né? E a gente vai até o 28 então, tá? Até o 29. Verso 24, ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha só, Analisa, os que ouvirem viverão. Então, aqueles que ouvirem sabem que viverão. Os que não ouvirem nem está sabendo o que está acontecendo, né? Mas quem ouvir viverá. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Eu dei-lhe o poder de exercer o juízo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida,
e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então aqui é a ressurreição dos mortos. Então todos os seres humanos ressuscitarão. Salvos, a gente viu que tem 5, né? Ressurreições, desculpa, Cristo e mais 4 ressurreições. E vai ter então dos perdidos, que terá também a ressurreição. Que eles também ressuscitarão e receberão um corpo, hein? Terão um corpo. Só que é um corpo que a gente chama inglório, sem glória nenhuma. Esse corpo é parecido com um verme e um bicho. Olha só, amados, que é o que diz o texto. Esse lago de fogo, o bicho não morre, o verme não morre, o fogo não se apaga, e a aparência das pessoas lá é como um bicho, né? Então até o corpo, que representa de alguma maneira a imagem e semelhança de Deus, de alguma maneira, Deus criou esse corpo distinto, né, dos animais, de qualquer outro e tal. Até esse corpo será tirado dessas pessoas, terão uma aparência de um verme, de um bicho. Olha que coisa horrível, serão, não é? Será que também o galardão do tormento será diferente? Pela sua maldade, porque nós Sim. seremos julgados pelas nossas obras, né? Tanto no céu vai ter grau de galardão, de recompensa, quanto no inferno. Como no texto, Lucas, que fala isso? Lucas, obrigado pela pergunta, Angela. Eu não estava nem de longe pensando em falar isso. Muito obrigado, Anjinha. Você é um anjo na minha vida. Capítulo de número 12. Capítulo de número 12 de Lucas. Vocês enriquecem a aula, né? Quando participam, perguntam. Olha, eu não estava nem lembrando desse trem. Lucas capítulo 12, verso 47, 48. Assim como no céu os salvos terão diferença de galardões de recompensa, também na condenação eterna haverá grau de sofrimento diferente de um para outro. Deus é justo, amados. Deus é justo. Deus nem vai recompensar de uma forma injusta para o bem e nem vai retribuir a punição justa para o mal de uma forma desequilibrada. Oi? 12, 47, 48. É? 46, né? Não, 47 e 48, amados. Vamos ler. Lucas, calma, eu não li. É porque vocês estão lendo sem me ouvir. Aí vocês deixam eu ler aqui e eu explico. Capítulo 12, vocês são avexados demais, agoniados. Depois fala que é pernambucano que é agoniado, né, Mata? Vamos lá, amados, capítulo 12. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá, e o que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. A parábola, o texto, diz que Deus ele vai retribuir segundo a maldade das pessoas, mas à medida que essas pessoas tiveram os recursos. Então, sob a vontade de Deus e fez o que não era a vontade de Deus, será castigado com uma pena maior, com muitos açoites. E quem não soube a vontade de Deus, mas fez coisas que não era da vontade de Deus, será castigado, mas com menos açoite. Por quê? Porque a quem Deus muito confiou, Deus cobrará muito mais. É princípio de justiça isso, não é? Então imagina só, irmão, como vai ser o sofrimento de pastores, professores, pregadores, líderes, gente influente, gente que escandalizou o evangelho. Imagina só, essas pessoas, elas não têm noção, amado, de que elas sofrerão muito mais duro juízo do que muitas outras, ou a maioria das outras, ou todas as outras pessoas que não estão nessa condição, que não receberam de Deus tanta clareza, responsabilidade. Por isso que a Bíblia diz: não querais ser mestres, não, porque vocês vão receber mais duro juízo. Um peso é quando tem a palavra de um novo convertido, de um membro. Outro peso é quando tem de uma pessoa que ensina, como eu, de uma pessoa que pastoreia, que é líder, que é influente, que as pessoas têm como referência. Quando essas pessoas erram, o seu erro, o peso é muito maior. Então, se essas pessoas vivem de uma forma hipócrita, elas vão ter, irmãos, escandalizar o nome de Cristo. Não é brincadeira.
Você ensinar e pregar aquilo que não é evangelho não é brincadeira. Você ser escândalo para muitas pessoas, ao invés de ser bênção e referência e instrumento de Deus para a salvação, e ser o contrário, não é brincadeira isso. É um peso muito grande que nós como cristãos temos. Quanto mais responsabilidade, quanto mais de Deus nós recebemos, nossa, a responsabilidade é muito maior. A cobrança de Deus vai ser muito maior, porque Ele nos deu muito mais recursos. Então, eu vejo às vezes as pessoas falando, eu estou 30 anos no Evangelho, nossa, isso me traz um peso. Deus já me usou para não sei o que, isso traz um peso, não é? Não, mas porque eu entendo isso, entendo aquilo, eu ensino, sou professor, pregador, não sei o que, isso traz um peso para nós, e responsabilidade cada vez mais vai se acumulando. Eu falo, meu Deus, quanta responsabilidade. Imagina só, e ainda a gente ensinar um bocado de gente, levar um monte de gente a Cristo, e no final das contas a gente se encontrar com Cristo dizendo assim, mal e negligente servo, vem para cá, vamos ajustar as contas. Não, Senhor, calma aí, mas calma aí, coisa nenhuma. Você era para ser a referência que eu te coloquei lá, era para você ensinar multidões os meus caminhos, e você desviou essa multidão toda. Olha aqui essas aulas aqui, ó, responsabilidade tua. Te coloquei como referência lá, instrumento para ensinar a verdade. É por isso que o Daniel, vou voltar para o Daniel. O Daniel ele traz aqui no finalzinho do livro dele, né, esse capítulo 12, ele ainda vai falar um negócio muito interessante aqui. Olha só. André, saberia que ele fez claramente é melhor colocar uma pedra no seu. Sim, se lançar no mar do que escandalizar qualquer um dos pequeninos de Cristo, qualquer um ser humano, seria melhor, muito melhor, né? Então você pegar uma tonelada de pedra, se jogar do alto da ponte assim no fundo do oceano, seria muito melhor do que escandalizar qualquer um. Não é brincadeira o negócio. Quando nós fomos constituídos por Deus para salvar pessoas, a partir da salvação nós fomos constituídos por Deus para salvar pessoas. E a gente é um mau exemplo, dá um mau testemunho, é a causa do escândalo, do impedimento para que essa pessoa conheça Cristo, amados. Isso é um negócio seríssimo, tá? O verso 3, que eu não li do Daniel, né? 12, eu li o 2, esqueci de ler o 3, mas era para ler o 3. Olha só. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Então esses que ensinam a justiça, eles vão ser assim, um resplendor como algo glorioso. Agora aqueles que deveriam ensinar a justiça escandalizam o povo. Irmãos, é por isso que Jesus, ele teve um discurso duríssimo, o discurso mais duro que Jesus teve, que é o capítulo 23 de Mateus todinho, sobre os líderes religiosos, os sacerdotes, os fariseus, né? Os levitas, ou seja, esse povo que tinha a responsabilidade de levar as pessoas a Cristo, a Deus. E essas pessoas fizeram o quê? Nem entraram no céu e bloquearam a entrada do céu. Jesus disse assim: vocês fazem filhos do diabo 2 vezes. Quando vocês fazem um religioso à semelhança de vocês, hipócrita como vocês, raça de víbora, sepulcro caiado, aparência de vivo, mas cheio de coisa morta dentro de vocês, vocês vão receber duro juízo. Ai de vós hipócritas. Irmãos, capítulo 23 todo é um discurso duríssimo com essas pessoas. Jesus não teve um discurso duro desse com ninguém, com o pecador mais lazarento que tinha lá, prostituto, ladrão, com ninguém. Agora com essas pessoas o negócio vai ser sério. Quando a gente vê esse povo todo aí sendo liderado por um monte de corrupto, picareta, sabe, gente mal intencionada, nossa, eu falo, meu Deus, esse camarada não tem noção, esse camarada não tem noção o que lhe aguarda na eternidade, porque diante de Deus, amados, o negócio vai ser muito mais sério. A gente escapa daqui na terra, juiz de um, de outro e tal, mas diante de Deus o negócio vai ser duríssimo. Né? Mas diante de Deus o negócio vai ser sério. E aí, amados? Aí não tem para onde correr. E a ressurreição dos mortos. Está morto espiritualmente. Agora,
vai conhecer a morte eterna, que é a separação definitiva da presença de Deus. Será banido totalmente da presença de Deus. Seria melhor deixar de existir, de que encontrar face a face com o Criador e ser banido da sua presença, num tormento eterno, junto inclusive com muitos que esse próprio cidadão, a gente está falando dos líderes, levou consigo, né? Então o negócio é seríssimo, a gente precisa pensar nisso, mas pensar nisso em vários sentidos, né? Vamos lá dentro do E orar por essas pessoas, né?